Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para falar dele na nossa sessão Projetos e Artigos que Marcaram Época saiu numa revista número 74 de outubro de 78, revista Saber Eletrônica. Vocês podem ver que na capa nós temos lá o maravilhoso TV Jogo Eletron, que muita gente considera o primeiro TV Jogo comercial no Brasil, que eu ajudei a criar, fiz o artigo e nós lançamos pela TV. Pela revista Saber Eletrônica, e que também foi vendido em kit, né? Que foi um sucesso danado. Mas a revista não tinha apenas a montagem do TV Jogo. Vocês podem olhar aqui na nossa playlist do canal do YouTube que nós temos, tem lá o vídeo que fala do TV Jogo Eletron. Vocês têm curiosidade de saber como é que foi que nós fizemos esse TV Jogo? Vocês têm lá toda a descrição, inclusive o artigo, o link para o artigo que ensina a montagem. Mas nessa revista número 74 nós tivemos um outro artigo que também fez sucesso na época, porque também tinha a turma do som, a turma que gostava de fazer aparelhos de efeitos sonoros, mixers, amplificadores, divisores de frequência para caixas acústicas e tudo mais que tinha direito na época, porque som era alguma coisa que os makers da época adoravam mexer. Hoje a gente compra muita coisa pronta, né? Muita coisa que a gente não precisa se preocupar muito em fazer pelas próprias mãos, se bem que os makers ainda existem. Tem muita coisa que você pode fazer, inclusive muitos dos projetos que nós falamos nos nossos vídeos, eles ainda são atuais. Você que é um maker, que gosta de colocar a mão na massa, usar o seu soldador, fazer placas, fazer montagens em ponte, fazer montagens em matrizes, criar coisas diferentes, você tem lá nesse canal de vídeo aqui nessa nossa playlist, um monte de sugestões de coisas que fizemos no passado, que ainda são atuais, e que você pode, através das nossas indicações, nas descrições dos vídeos, encontrar os artigos originais para você fazer. E naquela revista nós destacamos o artigo Novo Efeito Dinâmico de Som, que nós desenvolvemos, né? Era um circuito que fazia com que houvesse a modulação de som entre os dois canais de um amplificador. Quer dizer isso, você tinha o seu sistema estéreo e com o circuito indicado, o som dos dois canais fazia isso. Então, se as caixas estivessem separadas, dava um efeito interessante, um efeito estéreo, né? Os conjuntos musicais adoraram esse efeito porque podiam lá no seu sistema de som, né, agregar um efeito diferente, fazer com que na hora que eles tocassem, cantassem, a música fosse modulada na reprodução, né? E como a gente sempre fazia, né, nossos circuitos sempre visavam o acesso por componentes de fácil obtenção, baixo custo, tecnologia de montagem simples, né? Não exigíamos recursos avançados, tanto que a maioria dos nossos projetos utilizava aquela técnica que muita gente hoje critica, né? Mas que criticava também na época, que era a ponte de terminais, né? Certo? É lógico que também demos a versão em placa de circuito impresso, né? Tínhamos os desenhos das duas, mas nós tínhamos a montagem em ponte, que não ficava nada simplesinha não, mas funcionava e era o que interessava. É claro que se você tivesse a habilidade, você faria a placa de circuito impresso, e nós dávamos ela detalhadamente, assim como todas as explicações inerentes à montagem, né? E como se tratava de um circuito de áudio, mesmo na montagem em ponte, a gente tinha problemas de roncos, a gente sempre deixava claro, fios curtos, ligações curtas dos componentes, cabos de entrada e saída de áudio blindados, né? E, se possível, montar o aparelho e instalar dentro de uma caixinha que possa ser blindada, uma caixinha de metal. É claro que havia uns problemas, né? Aqueles que não eram muito experientes, né? Porque quem fazia uma montagem em ponte terminais geralmente não era aquele que era muito experiente. O mais experiente já estava partindo para a plaquinha de circuito impresso. Hoje você pode montar essas versões que eram em ponte em matriz de contato, né? Também tomando os cuidados
porque ela é sensível também aos roncos e ruídos. E instabilidades, tipo realimentação acústica, aquele apito que surge quando há realimentação de áudio, oscilações, né? Isso ocorre. Então, é um fato que você deve estar preparado quando faz uma montagem experimental elementar, usando técnicas, naquela época, da ponte de terminais, e hoje da matriz de contato. A matriz de contato, ela é crítica, certo? Para você fazer uma montagem que seja muito sensível a ruídos, a realimentações e a roncos, você tem que estar preparado, né? Mas funciona. Se você for habilidoso, funciona. Mas o fato é que o nosso circuito do nosso efeito especial de som, efeito dinâmico, agradou. Muita gente montou, achou, poxa, professor, é alguma coisa diferente, né? O pessoal que ouviu gostou, e eu estou agregando aqui o meu sistema de som, né? E realmente tinha na caixinha dele vários controles que você podia ajustar, né, o que você fazia. Mas o mais importante era componentes totalmente comuns que até hoje existem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no seu canal, dê o seu like. Quiser montar ou ver mais sobre esse projeto, com o detalhamento da sua construção, que você pode até hoje fazer, você tem aí o link para o artigo na descrição do vídeo. E espero vocês para escrever mais um dos milhares de artigos que ao longo da minha carreira eu fiz, Newton C. Braga, não apenas na revista Saber Eletrônica, mas em muitas outras, como revista Rádio Monitor, Rádio e Televisão, revista Antena, revista Electron, revista Mecatrônica Fácil, revista Eletrônica Total, revistas estrangeiras como a Popular Electronics, a Poptronics, né? A Radio Electronics, a Electronique Pratique da França, e assim por diante. Até a próxima.